Eu tenho certeza que vai ser esse vídeo que vai ser o que vocês estão mais ansiosos, que são os livros de terror para ler no Halloween, versão hardcore, com livros pesados mesmo, ali com coisas que não vão deixar vocês dormirem, ou que talvez vocês vão ficar ali pensando por muito tempo. Também estou ansioso para conversar com vocês sobre os livros que eu preparei aqui e com toda certeza estou ansioso para as dicas que vocês vão colocar. Então nos 3 vídeos estou muito ansioso para que vocês escrevam aí embaixo aquilo que vocês acham pesado, qual livro que deixou vocês impactado mesmo e que deixou vocês sem dormir. Mas bora aí para esse vídeo que eu já estou muito ansioso, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, é muito importante ter você por aqui. Curta e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de uma leitura mais pesada. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. E bem-vindos então ao terceiro vídeo, agora sim com os livros de terror para se ler no Halloween mais pesados. Livros aí que vão deixar você sem dormir por uma noite ou com cenas indigestas. Eis que o primeiro livro que eu trago é um livro que eu estou lendo nesse momento, que eu li 2 capítulos e já vi que é um livro casca grossa, com cenas pesadas, que é esse livro aqui, O Não Perturbe, do autor John Attan. Vou falar pra vocês, eu não esperava que um livro com palhaços assassinos teriam cenas tão pesadas. E eu fui ver lá no Google Reads o que esse autor produziu até então. Esse autor tem histórias absurdas de terror, inclusive ali de um cara que rapta bebês e bate eles no liquidificador. Então, para vocês terem uma ideia do nível de sandice da cabeça desse cara. Então aqui a gente vai acompanhar a história de um casal, o Colton e a Lacey, que estão prestes a chegar em Las Vegas para sua despedida de solteiro, todos felizes. Só que aí o carro estraga no meio da estrada e eles precisam ficar ali no hotel que tem ali perto, um hotel muito pequeno ali, que não tem muitas pessoas, um hotel pequenininho mesmo. E eis que ali no meio da madrugada, eles acabam ouvindo barulho, quando olham para a janela, acabam vendo palhaços para fora, ali da onde eles estão. Primeiro eles acham que é uma pegadinha, acham que é alguma coisa relacionada a vídeos da internet ou algo nesse sentido, só que não é, e eles acabam percebendo que eles estão em risco. E quando eu falo sobre risco, é perigo mesmo, porque esses palhaços são psicopatas ali que vão estar muito felizes em usar várias técnicas para matar, desmembrar e fazer tudo que vocês possam imaginar com as pessoas que são os nossos protagonistas e ali nossos mocinhos. Vou dizer para você, se prepara, porque eu tô lendo nesse momento e tá sendo pesado, tem cenas que, nossa, eu acabo afastando um pouco o rosto, porque, meu Deus, é um livro de terrorzão. E vai lembrar muito essa ideia dos filmes de horror mesmo. Muito parecido com o roteiro do filme. Até achei que fosse uma roteirização, mas não é. E ele vai falar sobre palhaços, pegando a ideia que houve há algum tempo atrás nos Estados Unidos, de pessoas que estavam vestidas de palhaço e acabavam aparecendo ali no meio da cidade, ali, acabavam aparecendo em imagens de câmeras, e ninguém sabia o que era, se eram surtos, se eram pessoas loucas, se eram psicopatas ou apenas adolescentes brincando. Só que aqui vai ser levado ao nível máximo do horror. A minha segunda dica é um livro que eu sou apaixonado, livro que eu já li há algum tempo, que eu tenho uma crítica aqui panfletando esse livro no canal, que é o livro do Gabino Iglesias, que é o No Limiar do Inferno. Aqui, meus amigos, vai ter cenas e vai ter situações muito pesadas, envolvendo inclusive crianças, então se você não gosta, já se prepara. Tem também algumas cenas envolvendo animais, mas eu me lembro que não foi algo que ficou na minha memória, ficou mais a parte da criança em si, e é um livro de terror que de fato é uma viagem, uma road trip, quase para o inferno. É muito pesado mesmo. E esse livro aqui, ele ganhou o prêmio Bram Stoker Awards e Shirley Jackson Awards, então para vocês verem como é um livro impactante. E a gente vai ter uma história de um pai que ele vai, logo no começo do livro, viver um momento muito emblemático, que é o momento onde ele vai quase perdendo a família inteira. A sua filha é pequena por leucemia, aí tem até a sua esposa. É só tragédia na vida desse cara, você vai ficando, meu Deus, como esse cara consegue viver nesse momento. E eis que ele acaba recebendo ali do seu amigo uma espécie de proposta, porque ele precisa muito de dinheiro para cuidar do tratamento médico da sua menina muito nova. E nessa proposta, esse cara é um amigo ali completamente enviesado, com ideia torta, ele fala que eles vão ter que levar um item de um ponto a outro. Só que esse item que eles vão levar está envolvido com a questão do tráfico. Essa história se passa no México. Então tem toda essa questão do cartel. E eles vão levar ali
E claro que no meio do caminho dessa história, muita coisa vai acontecer, e não só uma coisa envolvendo a realidade, vai ter muito do sobrenatural envolvido, mas muito mais do real. É um livro que tem cenas chocantes, uma história emblemática, pesada, uma das melhores leituras que eu fiz no ano que eu li esse livro, e com toda certeza um livro que fica na minha memória e ficou com cenas ali que algumas eu gostaria de esquecer realmente. Vale a pena, leia e comenta comigo se você já leu Gabino Iglesias. Quero ler mais desse autor, inclusive. Os livros que eu vou falar agora são livros que eu já panfletei, então vocês sabem o que eu acho sobre esses livros, porque de fato são livros maravilhosos, pesados, incríveis. Quando os Adams saíram de férias, do Mendel W. Johnson, tem essa versão antiguinha, tem a nova versão da Dark Side Books, que é belíssima, e essa versão antiguinha aqui eu tenho com muito carinho. Se vier uma nova, com toda certeza vai chegar com muito carinho também, mas é uma história que é para poucos. Já falei diversas vezes em vídeo. Esse livro aqui foi o único livro que eu li na minha vida, e olha que eu já li muita coisa, que foi o livro que fez com que eu parasse a leitura. Chegou no momento em que eu não consegui ir para frente, eu li uma cena, fiquei tão impactado e tão chocado com o que estava acontecendo que eu fechei o livro, precisei respirar, infelizmente eu fumo, então fumar um cigarro, tomar uma água e depois retornar para ler de fato a conclusão dessa história. Aqui a gente vai conhecer a história de uma menina muito jovem que ali vive fazendo alguns bicos para aumentar seu orçamento. Ela é uma jovem que está ali no final da escola, já é tipo 17, 18 anos, e ela acaba recebendo uma proposta de uma família rica ali da região, que é conhecida, que são os Adams, que eles vão sair de férias, só que eles não vão levar as crianças encapetadas que eles têm. E eis que essas crianças ficam a cuidar dessa babá. E não são crianças tão pequenas assim. Tem crianças pequenas, tem uma adolescente, ali tem acho que a escadinha ali, uma criança pequena, uma criança adolescente, e uma ali mais próxima à idade da nossa babá. Eis que essas crianças vão chamar alguns amiguinhos, e eles vão ter a excelente ideia de prender essa babá. E aí, daí é só ladeira abaixo. Eles vão torturar essa babá, fazer coisas indescritíveis e indizíveis com essa coitada dessa menina. Então se prepara, é um livro que dá aquela angústia no estômago, principalmente por ele ser tão próximo da realidade. E é um livro que eu acho que eu jamais vou esquecer, é um livro que eu não vou reler, nem esse aqui com toda certeza não, porque é um livro que é pesado. Talvez se eu fizer uma releitura, vai ser ali, nossa, me preparando, porque eu sei que vai ter cenas de choque. E falando em choque, essa história do Jack Ketchum, que é a garota da casa ao lado, também é um livro que você tem que ler se você estiver preparado para o que você vai encontrar. É baseado em uma história real. E só dessa história ser baseada numa história real já é um choque transcendental. E é uma história real que é de deixar qualquer um de cabelo em pé. E aqui a gente vai conhecer a história de duas irmãs, uma delas que é mais jovem, que tem um problema na perna, pelo que me lembro, ela tem um problema que ela não consegue se deslocar com facilidade, e a irmã que já é mais adulta, mais adolescente, e elas vão precisar ir para a casa da tia, para ficar aos cuidados dela, porque acontece alguma coisa com os pais dela que eu não lembro, mas eles acabam deixando essas crianças ali. E eis que essas crianças que ficam ali começam a ser abusadas de diversas formas por essa tia que é uma louca ensandecida. Uma mulher absurdamente louca. E essa mulher tem, além das crianças que ela está cuidando que não são delas, um filho adolescente, tem também ali um filho menor, se eu não me engano, e aí todo mundo começa a entrar nesse jogo que vai ultrapassando cada vez mais os limites da lucidez, da sanidade. Então é uma história que, para vocês terem uma ideia, o caso real que eu falei para vocês é lá dos anos 60. Não lembro o nome agora, porque vocês sabem que eu sou péssimo com true crime, eu não gosto mesmo, não gosto de ver. Mas eu tive que ver essa história para fazer um vídeo crítica na época, e foi uma história que chocou. É mais chocante do que o livro ainda, porque é real. E aqui a gente vai ver o ápice de quanto o ser humano pode ser mau e perverso, sem limite, e o quanto uma pessoa pode aguentar. É um livro assim que é para deixar qualquer um com a voz embargada mesmo. Então se prepara, se vai ler, tenha certeza absoluta, pesquisa um pouco sobre a história, para ver se você vai aguentar o tranco, porque não é um livro para qualquer um, e não é questão de desafiar você a ler, jamais. Se você vê que não é para você, se você vê que é muito pesado, não vá, não precisa, não existe desafio o suficiente que pague a tua sanidade mental aí.
A próxima dica que eu tenho, agora sim você pode ler com mais tranquilidade eu não diria, mas você pode ler ali, que também vai falar sobre uma família, que é um livro que eu achei maravilhoso, que é O Jardim dos Esquecidos, da V.C. Andrews, da saga Foxworth, que é um livro que eu busco muito a finalização dessa série. Então, se você tem e você quer me enviar de alguma forma, diferente se você quer me dar de presente ou você quer vender pra mim, manda mensagem, vou colocar fotinho aqui, eu procuro em desespero, porque eu quero terminar essa história. Aqui a gente vem conhecer a família que está aqui na anticapa desse livro, que são os irmãos Foxworth, essas duas crianças pequenas, que elas viajam ali com a sua mãe para a casa dos seus avós. Mas tem toda uma situação por trás dessa história. Primeiro a gente tem que saber que essa família vivia muito feliz, mas numa vida mais tranquila e até mesmo próxima à pobreza, mas eles viviam de boa. E eles viviam ali com o pai, ali cuidando da família, trabalhando fora, ele ganhava bem, então é nesse momento que eles estão tranquilos. Só que no começo do livro, infelizmente, o pai falece. E aí essa mãe, que era apenas dona de casa, não sabe mais o que fazer, porque ela não tem nenhuma habilidade. E ela meio que não sabe como procurar emprego, ela fica perdida, e eis que eles acabam tendo que hipotecar a casa, meio que passando fome, não tendo o que fazer, e eles precisam recorrer ao passado. Então a mãe acaba contando para as crianças que, na verdade, ela não é tão pobre assim quanto ela dizia, ela tem uma mãe muito rica, que é essa família Foxworth, uma família ali do interior da Inglaterra. Eis que eles voltam ali para essa casa, essa mansão, só que já chegando, eles são mal recepcionados ali. Tanto as crianças quanto a mãe deles. E essa senhora fala, ó, vocês podem ficar aqui, só que as crianças não podem aparecer, porque se o pai seu souber que você engravidou e tem essas crianças, o tempo vai fechar e você vai ser jogado na rua. E aí ela tem a ideia de trancar essas crianças no porão. Ela vai, leva comida para elas, alimenta, faz uma visitinha esporádica. Só que essas visitas que eram diárias, mesmo que esporádica, porque era apenas uma vez ao dia, acabam sendo cada vez menores, e essas crianças vão reparando que essa mãe, ela começa a ter novos hábitos esses dessa família rica, elas vão se sentindo abandonadas, e eu vou dizer para vocês que essas crianças não vão ficar meses, elas vão ficar anos nesse porão. Então se prepara, é uma história pesada, que vai tendo ali nuances muito atmosféricas e, sei lá, não sei nem o que dizer para vocês. Vai ter uma relação incestuosa aqui dentro. Então é um livro cheio de polêmica, mas é um livro que vale a pena ser lido. É uma história que é brilhante, assim. A Missy Andrews tem uma mente, assim, que eu acho fantástica. Queria muito que alguma editora olhasse com carinho para esses livros, que são livros que merecem ser trazidos. É um clássico da literatura norte-americana, com toda certeza. Clássico contemporâneo. E o último livro, eu já falei para vocês sobre o livro pesado, é esse aqui do Thomas Oldhelvet, o mesmo autor de Rex, que é um livro que eu acho maravilhoso, acho incrível, só que aqui ele não vai para essa ideia da fantasia do horror, que lá a gente tem uma bruxa e aplicativos, ele vai mesmo para a realidade. E esse livro é curtíssimo, livro perfeito para você fazer uma leitura coletiva, para você ler aí com amigos, e livro perfeito para você ler quando você quer ler um livro rapidamente de horror. Porque além dele ser curtinho, a diagramação dele também é bem diferentona. Ó, tipo, eles são páginas com letras um pouco maiores, ali um alto espaçamento ao redor das páginas. Então é mais como uma novela. De fato está escrito, uma novela sombria do premiado autor de Rex. E aqui a gente vai conhecer uma menina, e aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista, que ela faz bonequinhos de bebê reborn. Esse é o trabalho dela, o hobby dela, ela gosta de mexer com isso, ela faz bonecas muito realistas, ela vende ali, então ela é alguém que conseguiu ali trabalhar com isso. Só que ela perde o seu bebê. Então no início da história a gente vai ver esse momento onde ela acabou de perder o seu filho, ela está muito traumatizada com a questão do luto, com a questão da própria maternidade ali, ela não sabe o que fazer, ela ainda se sente uma mãe e ela fica meio que perdida. Eis que nesse momento de perca dela, ela acaba focando muito nesse hobby dela de criar esses bebês reborn. E aí que as coisas vão ficar sinistras mesmo, e vou dizer pra você, se prepara. É uma história ali que, quando você lê o último capítulo, você entende, você queria não ter entendido. É um livro pesadão mesmo, assim, por mais que seja curtinho. Então agora sim, a minha lista dos livros de terror mais pesados poderia ser muito maior, tem vários livros que eu li aí que me chocaram, mas a gente vai conversando, talvez tenha parte 2, parte 3,
conforme tiver demanda, a gente cria, e com toda certeza eu tô muito ansioso para esse mês de outubro, não só para literatura, como também para o filme de horror, que faz tempo que eu não critico aqui. Até falei pra minha mãe, tô com saudade de ver filme de terror que presta, porque não tá saindo. Mas é isso, então fico por aqui e agradeço a cada segundo de vocês nesse canal e nesse vídeo em específico.